Imagine um país onde cada metro quadrado de terra guarda tantas histórias quantas são as pessoas no mundo. Pois bem, Burundi é exatamente esse lugar. Você sabia que aqui, no coração da África, existe uma lenda sobre um espírito que protege o lago Tanganyika? Dizem que, se você olhar em suas profundezas, verá não apenas peixes, mas também o reflexo de seu desejo mais profundo. Isso mesmo, exatamente assim. Mas não pense que se trata apenas de um conto bonito para turistas. Burundi não é apenas lagos e montanhas. É um lugar onde a história se entrelaça com a modernidade, como uma antiga camada de tinta em uma pintura. As pessoas aqui vivem em um ritmo que é difícil de compreender, mas que hipnotiza. Às vezes parece que você entrou em outro mundo, onde o tempo segue suas próprias regras, e os sorrisos dos moradores podem ofuscar até mesmo o sol mais brilhante. E isso é apenas a ponta do iceberg. Se você quer saber mais sobre como vivem as pessoas neste país misterioso, continue assistindo. Veja, Burundi não é apenas um ponto no mapa. É um verdadeiro enigma geográfico perdido entre Ruanda e Tanzânia. Está localizada em um planalto como um tesouro abandonado, cercada por montanhas e lagos pitorescos. Na essência, é o coração da África, onde a altitude chega até 2.000 metros acima do nível do mar. Vale dizer que, para um país tão pequeno com uma área de apenas cerca de 10.000 quilômetros quadrados, aqui há uma diversidade de paisagens surpreendente, desde florestas verdejantes até pastagens abertas. Mas aqui está o paradoxo. Apesar de toda sua beleza e singularidade, Burundi permanece à sombra de seus vizinhos. Não há multidões entusiasmadas de turistas que invadem as ruas, o que significa que você pode realmente sentir a atmosfera da vida local. Os habitantes costumam ser muito amigáveis e é fácil se integrar ao seu círculo, se, é claro, você tiver vontade de entender a cultura deles. Não é apenas uma viagem, é um desafio à sua percepção da realidade. Então, prepare-se. Aqui você definitivamente não vai se sentir entediado. Vamos cavar um pouco mais fundo na história colonial de Burundi. Esse período é como uma cicatriz no corpo do país que, infelizmente, não cicatriza. Primeiro, os alemães estiveram aqui, e depois vieram os belgas com suas belas ideias de civilização. Eles não apenas chegaram, mas invadiram a vida dos locais, com a mesma atitude de quem entra na própria cozinha, começando a dividir as pessoas por linhas tribais, como se fosse um jogo de cartas. No fim, essas fronteiras artificiais entre os tribos se tornaram a causa de conflitos que ainda ecoam na vida social. O país se transformou em um campo de testes para experimentos coloniais, onde os nativos sofreram com repressões brutais e exploração, enquanto sua cultura e tradições eram desrespeitadas. Nesse contexto, Burundi se torna um símbolo de como o colonialismo pode distorcer a vida local, deixando para trás apenas cinzas e confusão. E assim, ao passear pelas ruas da capital, lembre-se de que cada rua, cada pedra aqui, guarda a memória daquela era sombria. Sim, você pode desfrutar das paisagens, mas no coração de Burundi sempre ressoará um triste acorde da história colonial, que nos faz refletir sobre quão longe já chegaram e quanto ainda há por vir para curar as velhas feridas. A independência de Burundi não é apenas uma data no calendário, mas uma verdadeira luta pelo direito à existência. Lembrem-se de como, em 1962, o país se despediu do colonialismo, como se estivesse jogando fora um velho casaco que já não lhe serve mais. Mas aqui, as coisas não são tão simples quanto parecem à primeira vista. No momento em que Burundi levantou sua bandeira, conflitos internos eclodiram no país, como uma panela de pressão prestes a explodir. De um lado, as diferenças tribais, que os belgas se esforçaram tanto para acentuar, começaram a emergir. Do outro,
Novas forças políticas lutavam pelo poder, deixando apenas caos em seu rastro. Não se trata de uma celebração, mas sim de um novo capítulo em um longo livro de sofrimentos, onde o povo finalmente teve a chance de gerenciar seu próprio destino, mas, infelizmente, não sabia como fazê-lo da maneira certa. Assim, a conquista da independência se tornou para Burundi não apenas um símbolo de liberdade, mas o início de uma nova era, repleta de conflitos e incertezas, onde cada passo à frente, por vezes, se transforma em dois para trás. Imagine como é estar no centro de uma história tão turbulenta, onde uns sonham com a prosperidade, enquanto outros tentam arrastá-los de volta à escuridão das velhas mágoas. Escutem, amigos. Se vocês acham que a independência é um bilhete de ida para a prosperidade, estão gravemente enganados. Burundi não é apenas um país, é um verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde as peças mudam de posição constantemente, e as partidas não terminam com quem é mais inteligente, mas sim com quem é mais forte. Lembrem-se dos anos 90, quando os conflitos internos ressurgiram com nova força, como relâmpagos rasgando o céu sobre a África. A guerra civil que tomou conta do país foi um verdadeiro teste de sobrevivência. Pessoas que sonhavam com a paz se viram subitamente no centro do inferno, onde o vizinho podia se tornar um inimigo em uma única noite. Assassinatos, fugas, sofrimento não são apenas palavras, mas a realidade que despedaçou famílias e comunidades. E quando parece que Burundi atingiu o fundo do poço, do nada surge uma esperança. Organizações internacionais que, como super-heróis, tentam salvar a situação, mas nem sempre conseguem. Como é difícil estar em uma situação assim, quando você deseja ver a luz, mas ao seu redor só há escuridão. Mas mesmo nesse caos, as pessoas continuam lutando, acreditando sinceramente que um dia seu país poderá se reerguer, como a fênix das cinzas, e, quem sabe, poderão novamente levantar seu flagra com orgulho, sem medo de que eles se tornem um símbolo de medo e dor. Ao mergulhar na cultura contemporânea do Burundi, percebe-se que suas raízes se aprofundam em um passado turbulento, como as raízes de uma árvore antiga que tenta romper o asfalto. Aqui está um verdadeiro paradoxo. Apesar de toda a história de medo e violência que este país vivenciou, sua cultura pulsa com vida. A música, por exemplo, não é apenas um conjunto de sons, mas o grito da alma de um povo que se libertou das correntes. Cada ritmo, cada palavra das canções é permeada por memórias de sofrimento e esperança. E as danças não são apenas uma forma de entretenimento, mas um meio de lidar com a dor, unindo as pessoas em um mesmo fervor. Olhe para a arte. Ela reflete tanto a dor quanto a alegria, como um espelho onde se vê não apenas a si mesmo, mas também sua história. Contudo, é aqui que começa a verdadeira drama. Muitos artistas e músicos contemporâneos enfrentam a censura, como peixes lutando pela vida em um leito seco de rio. Não é apenas uma luta pela liberdade de expressão, é uma luta pelo direito de serem ouvidos. E ao observar os jovens que, apesar de todos os obstáculos, continuam a criar e expressar suas ideias, compreende-se que a cultura não é apenas um legado, mas um poderoso instrumento de mudança. De uma forma ou de outra, cada pincelada nas pinturas, cada nota nas canções, é um manifesto, um desafio que diz: estamos aqui e não vamos embora. As tradições nacionais de Burundi são como um livro antigo, cujas páginas estão escritas com sangue, lágrimas e risos. Imagine-se participando de uma das festividades tradicionais, onde as pessoas se reúnem para celebrar a vida apesar de todos os sofrimentos. Um exemplo é a dança Uruganda, que não é apenas uma forma de entretenimento, mas uma verdadeira filosofia de união do povo. Cada passo, cada giro,
não são meros movimentos, mas sim histórias de ancestrais, transmitidas de geração em geração, como um bastão de revezamento. Mas nem tudo é tão simples. No contexto atual, onde a globalização avança como um tanque, muitas tradições estão ameaçadas de extinção, o que é triste. A juventude, imersa nas tecnologias digitais, pode facilmente esquecer suas raízes, como se nunca tivessem existido. Lembra como nos ensinaram a respeitar a história? Pois bem, em Burundi, isso se torna um verdadeiro desafio. Sim, há aqueles que se dedicam ativamente à preservação dessas tradições, mas muitos simplesmente não compreendem seu valor. E assim, como resultado, temos uma geração que pode acabar sem identidade, sem saber de onde vieram e para onde estão indo. Por isso, é importante não apenas observar, mas participar ativamente da preservação dessas tradições, caso contrário, corremos o risco de ficar sem história, como uma árvore sem raízes. Conhecer mulheres em Burundi é uma verdadeira ciência, não apenas um encontro casual em uma cafeteria. Aqui não é comum se aproximar e iniciar uma conversa como se estivesse em um mercado de maçãs. Não, tudo aqui é muito mais profundo. Por exemplo, você só pode convidar uma garota para sair depois que sua família der o seu consentimento. É como obter um visto para entrar em um país, sem aprovação, nem um passo. E que tal essa detalhe? Antes de iniciar um relacionamento sério, os homens devem passar por rituais tradicionais, que incluem a demonstração de suas habilidades no campo. Imagine só um rapaz tentando impressionar sua amada trabalhando na terra. Isso é como um teste de coragem e dedicação. E claro, não podemos esquecer do processo de noivado, que pode parecer uma mistura entre uma proposta de negócios e um gesto romântico. Nesse contexto, o namoro se torna uma verdadeira arte, onde não só a simpatia é importante, mas também o respeito pela cultura. Mas o que é curioso, na era das tecnologias e do fast food, quando todos buscam rapidez e facilidade, essas tradições podem parecer algo do passado. E surge a pergunta: como preservar esse rico legado quando os jovens se voltam para formas modernas de comunicação? Talvez esteja aí a chave para entender não apenas a cultura de Burundi, mas também a importância de valorizar nossas raízes, mesmo que pareçam ultrapassadas. Não vamos esquecer que os costumes do dia a dia em Burundi não são apenas tradições, mas um verdadeiro labirinto, onde cada rua respira história. Por exemplo, quando você vê os moradores se reunindo no mercado matinal, isso é mais do que apenas comprar verduras e frutas. É como um clube social, onde se discutem eventos importantes, fofocas e planos para o futuro. E aqui vai um ponto interessante. Em Burundi, é comum compartilhar tudo, incluindo comida. Se você for visitado, prepare-se para ser alimentado como se não tivesse comido por uma eternidade. Isso não é apenas generosidade, mas um sinal de respeito e amizade, como se você fosse convidado para a família. E aqui não há espaço para perguntas desnecessárias. E quanto aos dançarinos tradicionais, eles não são apenas uma forma de entretenimento, mas um meio de transmitir histórias e emoções, uma espécie de crônica viva. Veja como os dançarinos se movem em uníssono, e você entenderá. Não são apenas passos, é uma linguagem que une as pessoas. Mas não pense que tudo é perfeito. Com a globalização, muitos jovens se sentem perdidos entre as tradições e as novas tendências. Eles podem sentir a pressão de uma sociedade que exige que sigam os velhos costumes, mesmo quando, no fundo, anseiam por liberdade. Como encontrar um equilíbrio entre a preservação do patrimônio cultural e a busca por novas formas de expressão? Essa é uma questão que vale a pena refletir, observando como as pessoas vivem e se desenvolvem neste país incrível.
Não posso deixar de mencionar o Festival de Tambores de Gitega, um evento que parece fazer o próprio tempo parar. Aqui não se trata apenas de música, mas de uma verdadeira sinfonia da vida, onde cada batida do tambor ressoa nos corações dos espectadores. Imagine milhares de pessoas reunidas na praça central como uma grande família, onde todos compartilham alegria, risadas e emoção. Não é apenas uma festa, mas uma verdadeira explosão cultural que irrompe em emoções e energia. Os tambores aqui não são apenas instrumentos, são a voz dos ancestrais, que se comunica conosco. Cada ritmo é uma história, cada dança é a personificação do espírito do povo. Mas não se engane, não é apenas diversão. Sob a superfície, escondem-se questões de identidade e autoexpressão. A juventude que dança sob esses ritmos, às vezes, enfrenta o conflito entre o respeito pelas tradições e o desejo de fazer parte do mundo moderno. Não é uma tarefa fácil, como preservar sua cultura quando tudo ao redor muda a uma velocidade frenética. O Festival de Gitega é um verdadeiro laboratório, onde o antigo e o novo se encontram, e onde cada um pode encontrar seu lugar. É difícil não se apaixonar por essa atmosfera, onde a alegria e a luta pela identidade caminham lado a lado. E assim, quando os tambores se silenciam, sobe ao palco outro gigante, o Dia da Independência, comemorado no 1º de julho. Não é apenas uma data no calendário, mas uma verdadeira explosão de orgulho nacional, quando as ruas se enchem de bandeiras coloridas e risadas. As pessoas, como que hipnotizadas, se reúnem em enormes multidões, e a atmosfera lembra uma mistura de carnaval com um importante momento histórico. Imagine só, desfiles, danças, shows, tudo isso se entrelaça em uma única dança da liberdade. Mas por trás dessa imagem vibrante se escondem reflexões profundas sobre o que significa ser independente. Muitos lembram das dificuldades enfrentadas por essa liberdade, e aí já não há espaço para brincadeiras. No meio da alegria, ecoam as vozes daqueles que exigem mais, que acreditam que a independência não é apenas uma palavra, mas uma luta diária. E não importa como se olhe, neste dia não se pode evitar discussões sobre o futuro, sobre como preservar essa independência para as próximas gerações. Não é apenas uma festa, mas um desafio que ressoa em cada coração, fazendo-nos refletir sobre quão alto foi o preço pago por ela. A língua não é apenas um conjunto de sons, mas sim uma verdadeira paleta cultural que conta a história de um povo. Imagine como, em diferentes cantos do país, os dialetos se agitam como o mar em uma tempestade, criando ondas únicas de comunicação. O idioma oficial, claro, soa como um diretor rigoroso que dita as regras, mas os dialetos locais são como alunos divertidos que se escondem atrás das costas dos professores e sussurram seus segredos. Por exemplo, em algumas regiões, as palavras podem soar completamente diferentes, e você, como turista, corre o risco de se encontrar em uma situação embaraçosa se não se familiarizar com a léxica local. Tente, digamos, pedir um café em uma cafeteria local. Ao invés do habitual café, por favor, pronuncie algo no dialeto e você verá os olhos do barista brilharem de surpresa. Não é apenas uma língua de comunicação, é a chave para o coração do povo. Quando você fala na língua deles, é como se estivesse abraçando a cultura deles. Mas lembre-se, algumas frases podem ser como facas afiadas, em um contexto soam adoráveis, enquanto em outro podem te ferir. No geral, a língua aqui é um jogo, onde cada movimento pode fortalecer a conexão ou levar a mal-entendidos. Então, amigos, aprendam as palavras e frases locais
e talvez vocês vejam novos horizontes se abrindo em sua jornada. Quando se fala de cultura, é impossível não mencionar a arte, que é como a alma de uma nação, dando vida às ruas e praças. Os ofícios tradicionais aqui não são apenas um hobby, mas uma verdadeira magia, passada de geração em geração. Imagine um mestre com mãos habilidosas transformando um pedaço de madeira em uma escultura elegante. É como ver um bruto de argila se transformar em uma obra-prima, uma verdadeira metamorfose. E as danças folclóricas não são apenas movimentos ao som da música, mas toda uma história, onde cada passo, cada gesto é paixão e emoção, como se você estivesse espiando o coração do povo. Em algumas regiões, por exemplo, a dança pode contar antigas lendas. Então, se você não sabe do que se trata, corre o risco de perder uma verdadeira biblioteca de patrimônio cultural. Já notou como durante as festividades o povo se reúne em círculo, quase recriando rituais ancestrais? Eles não dançam apenas, vivem a sua história aqui e agora. E acredite, quando você mesmo tentar se juntar a esse círculo, sentirá que faz parte de algo maior, como se fosse uma engrenagem em uma imensa máquina chamada cultura. Portanto, não perca a chance de olhar por trás das cortinas. Os ofícios e danças abrem portas para um mundo incrível de tradições locais, e talvez você até encontre algo que toque sua alma. Agora, vamos dar uma olhada na economia, que, assim como a arte, reflete a alma de um povo, embora, para ser sincero, às vezes isso mais se assemelhe a uma alma doente. Em alguns países, a economia é como uma velha locomotiva enferrujada tentando subir uma ladeira, mas, em vez disso, patina no mesmo lugar. Imagine só, enormes capacidades de produção, mas o nível de vida é tal que não há dinheiro nem para o pão. E sim, estou falando de uma situação em que o desemprego disparou e a juventude opta pela emigração em vez de trabalhar em seu próprio país. É como se você decidisse deixar sua casa porque o cheiro de mofo é insuportável, enquanto caminha em direção a um futuro brilhante que pode ser apenas uma miragem. Em outros lugares, a economia floresce como uma flor na primavera, mas nem todos podem desfrutar dessa magnificência. Alguns recebem colher de ouro, enquanto outros continuam a comer do balde. Soa familiar? Sim, essa é a diferença entre ricos e pobres, que, como uma fissura no asfalto, só se amplia a cada ano. E quando falamos sobre desenvolvimento, vale a pena perguntar: como é que algumas nações, como se estivessem em uma corrida de cavalos, avançam a passos largos, enquanto outras, como a tartaruga, ficam atoladas na lama? Não é apenas uma questão de sorte, é o resultado de uma infinidade de fatores, da política aos recursos, da educação à infraestrutura. Portanto, ao estudar um país, não se esqueça de dar uma olhada em sua cozinha econômica, porque é ali que se escondem os verdadeiros segredos que podem mudar sua percepção. Agora que olhamos para a cozinha econômica, não é surpresa que o nível de vida em diferentes países seja como uma loteria, onde alguns ganham alto e outros saem de mãos vazias. Em alguns lugares, as pessoas vivem como reis, sem se preocupar com nada, enquanto em outros, parece que estão em uma fila interminável por sopa gratuita. E sabe de uma coisa? Não é mera coincidência. Por exemplo, nos países escandinavos, o nível de vida é tal que você tem a chance de escolher qual pão de canela comer no café da manhã, em vez de se preocupar se o dinheiro vai dar para a passagem do metrô. Já em algumas partes da África, as pessoas às vezes ganham menos do que custa uma xícara de café no Starbucks. E isso não é piada. É como se você saísse todo dia de manhã com os bolsos vazios, esperando que hoje seja o seu dia de sorte. Paralelamente, na Europa Oriental, o nível de vida também deixa a desejar. A diferença de renda e oportunidades é como
um enorme abismo entre dois mundos, onde alguns bebem generosamente de cálices de ouro, enquanto outros lutam com pão duro. Portanto, quando se trata de nível de vida, vale lembrar: não são apenas números, são destinos de pessoas, suas esperanças e desilusões, e são elas que formam a imagem que vemos ao viajar pelo mundo. Ao abordar aspectos mais vibrantes da vida, não se pode deixar de notar como os ofícios tradicionais em diferentes países servem não apenas como forma de sustento, mas também como reflexo da cultura, da identidade e por que não, da autenticidade. Pegue, por exemplo, a pintura de cerâmica no México. Não se trata apenas de um artesanato, mas de uma verdadeira filosofia, onde cada padrão carrega a história dos antepassados, e os artesãos se tornam guardiões da cultura, não apenas vendedores. Já no Japão, onde a arte do origami é elevada a um nível quase tecnológico, a arte de dobrar papel se transforma em uma forma genuína de transmitir sentimentos e emoções. Agora, imagine que em alguns países, como a Índia, artesãos locais utilizam suas habilidades para criar obras-primas que serão vendidas por centavos, enquanto no Ocidente produtos similares custam uma fortuna. Isso não é apenas injusto, é simplesmente vergonhoso. E aqui surge a questão: devemos admirar essas habilidades ou é melhor refletir sobre como elas realmente são utilizadas? Os ofícios tradicionais não são apenas objetos belos, mas também uma dura realidade, onde o talento frequentemente fica à sombra do comércio. Quando se fala em beleza natural, é difícil não mencionar o Lago Tanganica. Essa bode de água, que parece saído de um conto de fadas, se estende entre 4 países: Burundi, República Democrática do Congo, Tanzânia e Zâmbia. Concorde não é apenas um lago, é uma verdadeira lenda viva, um dos corpos d'água mais profundos e antigos do planeta. Imagine água cristalina, onde se escondem espécies raras de peixes e, ao redor, montanhas que parecem guardiãs, protegendo essa obra-prima da natureza. Mas o que realmente impressiona é a maneira como os moradores locais utilizam essa riqueza. Eles vivem próximos ao lago, dependendo de seus recursos. E convenhamos, isso nem sempre é idílico. A pesca aqui não é apenas um hobby, mas uma questão de sobrevivência. E por vezes a luta por uma boa captura se transforma em um verdadeiro drama. E quem poderia imaginar que tamanha beleza pode esconder tamanhas dificuldades? Portanto, amantes da natureza, antes de se maravilhar com este lugar, reflitam: estamos realmente prontos para valorizá-lo não apenas por sua beleza, mas também pelas complexidades enfrentadas pelas pessoas que vivem às suas margens? O Parque Nacional Ruviabu é mais um pedaço do paraíso que parece ter escorregado da capa de uma revista de moda. Mas não se apresse em pegar a câmera para capturar cada canto. Aqui, entre a vegetação e a vida selvagem, não se escondem apenas paisagens pitorescas, mas também verdadeiros desafios. Este é um lugar onde manadas de antílopes pastam tranquilamente, enquanto predadores se ocultam na grama, como se aguardassem o momento certo para nos lembrar de que a natureza não é apenas romance, mas também uma realidade brutal. Certa vez, perambulei por essas vastidões e vi os habitantes locais coletando ervas e raízes para alimentar suas famílias. Sim, eles vivem em harmonia com a natureza, mas essa harmonia nem sempre é doce. Leões e leopardos aqui não são apenas imagens adoráveis. Eles representam uma ameaça real, e os locais sabem disso por experiência própria. E aqui surge a questão: podemos realmente apreciar a beleza deste parque, sabendo que atrás de cada momento de idílio há um risco, quando o que você deseja é apenas sobreviver? Ao explorar Ruviabu,
descobrimos que por trás da beleza não estão apenas animais majestosos e paisagens hipnotizantes, mas também problemas reais que as pessoas enfrentam. Portanto, da próxima vez que você planejar uma viagem para lugares como este, lembre-se: por trás de cada quadro pode haver uma história inteira, cheia tanto de alegrias quanto de tristezas. Toda vez que ouço falar da Tanganica, não penso apenas no vasto lago, mas também em seus tesouros gastronômicos. Vamos falar sobre a sambaça, um peixe pequeno frito, que inventou sua própria lei sobre como transformar um prato simples em um verdadeiro sucesso culinário. É fascinante refletir sobre como é possível pegar algo comum e transformá-lo em algo extraordinário. Os moradores locais pescam a sambaza diretamente da água e depois a fritam até ficar crocante. E é aqui que a mágica acontece. O aroma que se espalha pelas ruas faz até os paladares mais exigentes esquecerem a dieta. Imagine, você está sentado à beira do lago, com o murmúrio das águas ao seu redor, e em suas mãos uma sambaza quente com limão e molhos picantes. Isso não é apenas comida, é um verdadeiro ritual que une as pessoas. Mas é importante notar que por trás dessa alegria existe um lado sombrio. A captura do peixe não é um processo tão inofensivo. Os pescadores locais enfrentam problemas devido à poluição e ao esgotamento dos recursos. Portanto, da próxima vez que você estiver saboreando uma sambaza, reflita sobre a jornada que ela percorreu antes de chegar à sua mesa. Izombe não é apenas um prato, é um verdadeiro símbolo da Tanzânia, como o grito de uma árvore de bétula ao pôr do sol. Imagine as folhas de mandioca finamente fatiadas, abraçadas a um delicado molho de amendoim, que parece sussurrar ao ouvido sobre o verão. É uma comida que os locais preparam com amor e habilidade, como as avós que fazem tortas nas festividades. Sim, à primeira vista, pode parecer apenas um purê verde, mas não se deixe enganar. Isombe é uma obra-prima culinária que não só alimenta, mas também cria uma atmosfera de união à mesa. Quando você o experimenta, já não é apenas um turista. Você se torna parte da cultura local. Mas não podemos esquecer que por trás da simplicidade desse prato há dificuldades. A mandioca, embora considerada um superalimento, exige muitos recursos e habilidade para ser cultivada. E aqui é onde começa a diversão. Às vezes, os locais não conseguem obter ingredientes de qualidade devido às mudanças climáticas ou à falta de água. Portanto, quando você desfruta do isombe, lembre-se de que a cada garfada não está apenas o talento, mas também a luta contra os desafios do tempo. E agora, vamos espiar os bastidores culinários da Tanzânia e ver como essa maravilha gastronômica é preparada. O processo de confecção de pratos tradicionais aqui não é apenas um trabalho rotineiro, mas um verdadeiro ritual que exige paciência e habilidade, como construir uma pirâmide de areia na praia. As cozinheiras locais, na sua maioria mulheres, se reúnem como verdadeiras feiticeiras e, com ferramentas simples, transformam ingredientes frescos em obras-primas culinárias. Um dos pontos-chave é o tempo, pois os pratos aqui são preparados lentamente, como uma boa e velha história que é passada de geração em geração. Mas, amigos, não pensem que tudo é tão simples. Muitas famílias enfrentam a escassez de recursos. Nesse caso, é preciso improvisar, adicionando ao prato tudo o que estiver à mão. Por exemplo, em vez do peixe habitual, podem usar algo como caracóis locais. E isso não é apenas exótico, mas uma necessidade. Imagine como é estar à frente do fogão, sabendo que tradições e problemas modernos se entrelaçam em cada garfada. E se você acha que isso é apenas comida, está muito enganado. Não se trata apenas de nutrição. É toda uma filosofia,
onde cada prato conta sua própria história. Então, da próxima vez que você experimentar a culinária tanzaniana, lembre-se, por trás de cada iguaria há um mundo inteiro, repleto de alegria, paixão e desafios. Burundi não é apenas um ponto no mapa, mas um verdadeiro tesouro de singularidades que podem deixar você boquiaberto e cheio de perplexidade. Pense por um momento. É um dos menores países da África, mas meu Deus, quanta coisa ele pode oferecer. Aqui, entre colinas pitorescas e lagos sem fim, vivem pessoas cuja cultura é permeada por tradições centenárias. Sabe o que distingue os burundenses? É a sua incrível resiliência e a capacidade de alegrar-se com a vida, apesar de todas as dificuldades. É como se você estivesse olhando para uma flor que cresce de uma fenda no asfalto. Ela não apenas sobrevive, mas encanta os olhos com sua beleza. E sim, os problemas sociais aqui são reais, mas os habitantes locais, como verdadeiros mestres em transformar o caos em arte, encontram sua força nisso. E falando em música e dança, aqui não tem como deixar de mencionar os ritmos tradicionais que fazem o coração acelerar e os pés se moverem em sintonia. Portanto, se você está procurando um lugar onde possa não apenas tirar fotos em frente a paisagens deslumbrantes, mas também sentir o espírito da nação, Burundi é a sua escolha. A cada passo nesta terra, você descobrirá algo mais do que apenas um país. Será uma imersão em uma vida verdadeira, cheia de emoções e impressões vibrantes. Então, amigos, chegamos ao final da nossa imersão no mundo do Burundi. E sabem de uma coisa? Quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham que realmente torna este país único? Talvez vocês já tenham estado lá e estejam prontos para compartilhar suas impressões? Ou, quem sabe, vocês simplesmente se interessam por esses cantos do mundo onde a vida não apenas flui, mas se agita como uma tempestade no oceano. Não hesitem, deixem seus comentários. Vamos acender uma verdadeira discussão. E se vocês gostaram da nossa viagem, deixem seus likes e se inscrevam no canal. Temos novas descobertas pela frente, que vão fazer vocês prenderem a respiração. Lembrem-se, o mundo é imenso e cada país é uma história única que vale a pena ser contada. Vamos juntos desvendá-las.